Oi, pessoal, sou a Bruna Viana, sócia aqui da Uris Partners. Hoje eu estou com o Pedro Fernandes, que é sócio da BRM Asset, que faz parte do grupo Beira Mar, e a gente está aqui para um bate-papo super legal sobre uma oferta pública no ramo imobiliário. Obrigada, Pedro, pela sua presença. Tudo bem, Bruno? Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Pedro, me conta um pouco mais, como que vai funcionar essa oferta pública? Quais são as oportunidades que você está enxergando nesse ramo? E por que eu investiria nesse fundo? Muito bom. A gente está fazendo uma oferta pública de 250 milhões para investir no motor de crescimento habitacional do Brasil, que é o segmento econômico, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O que a gente vai fazer, Bruna? A gente vai participar de 30 projetos aproximadamente imobiliários nesse segmento. E por que esse segmento está crescendo tanto, né? A gente tem visto como as ações das companhias listadas que operam no segmento econômico foram as ações que mais subiram. Isso aconteceu porque as companhias, nos últimos 5 anos, foram as companhias que tiveram maior alta no lucro. Isso é reflexo do crescimento do setor econômico e como as margens melhoraram nos últimos anos. O que a gente quer dar de oportunidade com esse fundo é justamente isso, é participar de projetos nesse segmento, obtendo resultado desses projetos, mas de forma diversificada, né? Então, esse é um segmento super seguro por alguns motivos. Porque, primeiro, os juros são subsidiados. Então, mesmo que o Brasil, né, o macro, tenha um possível aumento de juros em algum momento, os juros do segmento é um juros subsidiado, então é um juros baixo para esse cliente comprador. Segundo, é uma demanda praticamente infinita, é uma demanda enorme, né? O déficit habitacional do Brasil é de mais de 6,5 milhões de pessoas que precisam comprar um imóvel. E a maior parte, quase 90%, mais de 90%, está nessa faixa de renda que o programa atende. Segundo, é um ciclo muito curto. São projetos que a gente constrói, desenvolve e o capital volta muito rápido. Então, isso faz com que o retorno seja melhor quando a gente junta todo esse pacote. E terceiro, tem um agente regulador, que é a Caixa Econômica Federal, né, que a partir do momento que assina, o recurso do projeto está garantido. Então, a gente aloca pouco capital, faz isso de forma rápida, porque as construções são mais rápidas, e o retorno acaba sendo maior. Tá bom. Então, e Pedro, deixa eu te perguntar sobre o terreno. Como você faz a escolha do terreno? O terreno é de quem? Como você compra? Entendeu? Queria entender melhor. Muito bom. Para falar, acho que do terreno, a gente... Primeiro, o grande diferencial, né, da BRM Asset, do Grupo Beira Mar, é que a gente, além da gestora de recursos, que é a BRM, a gente faz todo o processo do projeto junto com um sócio incorporador. Então, a gente se junta com os melhores incorporadores regionais para, juntamente com eles, desenvolver os projetos. Mas 90%, por exemplo, dos projetos que a gente vai desenvolver nesse fundo foram originados pelo nosso time. Então, a gente fechou os terrenos, escolheu os terrenos, a gente desenvolve em conjunto com esses parceiros os projetos e a gente acompanha e toma as decisões em conjunto para poder garantir que o projeto está sendo realmente bem executado e que a gente tem um melhor retorno lá na frente. Então, a gente acompanha todo o processo. E aí eu acho que é importante falar da nossa alocação. Né? Como é que a gente vai alocar o capital desse fundo? 50% da alocação, a gente está falando que é uma alocação muito segura e que protege o capital do investidor. De que forma? A gente vai, nesse 50%, alocar em terreno, né? Não tem nada melhor do que a gente ser dono da área do terreno. Isso é muito seguro, né? E a gente vai permutar com essas incorporadoras recebendo um percentual da receita. Mas, além disso, a gente coloca em contrato que esse retorno tem que ter um mínimo garantido. Então, esse capital está protegido. Outra alocação desse 50% é um equity com retorno preferencial. A gente tem um retorno preferencial para o fundo. Os primeiros 25% de retorno de TI é do fundo. Depois, o incorporador parceiro, ele tem um bônus sobre o adicional, já que esses projetos têm retorno na casa de 37% em média. Tá? E os outros 50%, a gente vai buscar o adicional. Então, esse 50% protege o capital. Então, a gente faz isso de forma diversificada, o que também dá muita segurança. Nenhum projeto representa mais do que 5%, 6%, no máximo 10% do fundo.
Então, diversificamos a alocação e os outros 50% adicionais a gente vai participar do equity dos melhores projetos que a gente tiver, para que a gente possa entregar um retorno ainda melhor para o nosso investidor. Pedro, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gestão. Como que vocês fazem a gestão? A gestão é ativa, né? Eu sei que vocês estão no mercado há 40 anos. Como que vocês fazem a gestão desse fundo? É uma pergunta super interessante, porque esse tipo de projeto, né, na nossa visão, ele exige um acompanhamento muito de perto. E essa a nossa expertise. A gente opera esse mercado há 44 anos. A gente tem um time muito experiente. Então, como eu te disse, a gente origina o terreno desde o início. A gente convida o incorporador, que seja líder, né, referência na região, para ser o nosso sócio operador. E a gente acompanha a gestão de todas as etapas. Então, desde a aprovação do projeto, né, a gente escolhe a região por meio dos dados que a gente tem de maior demanda. Né, é um segmento que tem demanda no Brasil todo, mas regionalmente tem regiões melhores. Então, a gente escolhe as melhores regiões, origina o terreno e a gente participa de todas as etapas. Quais são essas etapas? O desenvolvimento do projeto, a aprovação na prefeitura, o registro no cartório, depois a aprovação na Caixa, o lançamento e as vendas do projeto, e depois, todo mês, o andamento da obra, então, até a sua conclusão. Tá, você tem uma equipe especializada que acompanha até a obra. Até a obra e até a entrega, e até as vendas. Então, o grupo opera projetos de incorporação há muitos anos, essa é a nossa expertise. A nossa visão é que esse é o coração do negócio para que a gente tenha um resultado depois. Né? A gente tem que acompanhar para e passo cada etapa. Então, o que a gente faz? A gente faz um BP, um business plan do projeto no momento de aquisição do terreno. E a partir daquilo, o business plan, daquele momento, o business plan é o nosso guia do projeto. Todo mês, o time de gestão de recursos faz uma reunião e um acompanhamento com o time de gestão imobiliária que trabalha todos os dias no projeto. E esse time de gestão imobiliária tem que prestar conta com relação aos principais indicadores daquele empreendimento, para que a gente consiga bater o objetivo de TI, que quando some todos os projetos, a gente consiga entregar o retorno prometido, desejado e o nosso target do fundo para o nosso investidor. Entendi. E puxando um pouco aí da sua fala, sobre o retorno. Qual que é a expectativa? Eu sei que a oferta pública são 250 milhões, eu imagino que o pipe de vocês deve estar bem mapeado já, né? As regiões, enfim, igual você falou, as oportunidades e o retorno. O que é esperado? Nosso pipe hoje tem mais de 25 projetos, né? A maior parte, grande parte deles já assinados, e a gente vai investir principalmente na região centro-oeste. A região centro-oeste é a região que mais cresceu no Brasil nos últimos 15 anos. Então, é uma região que a renda cresce, tem renda formal, e é nessa demografia que a gente quer aproveitar o segmento Minha Casa Minha Vida. Além disso, os projetos têm retorno médio de TIR de 37,5%. Então, parte disso a gente vai investir no equity, como eu te falei, mas grande parte, pelo menos 50%, a gente vai ser dono do terreno ou vai ter o retorno preferencial. E o nosso objetivo de target de retorno pro investidor líquido de todas as taxas é de 22% ao ano. Entendi. Tá? Acho que um ponto interessante, Bruna, é que o investidor ele vai alocando capital e a gente estima que a partir já do terceiro ano, 26º, 27º mês, a gente já começa a devolver o capital com o retorno do projeto, né? Que é a vantagem que eu falei do ciclo ser curto. Um projeto tradicional, convencional de um prédio, a incorporação demora 4, 5 anos. Um projeto de Minha Casa Minha Vida demora 24 meses. A depender do projeto, 18 meses. A obra é muito rápida. Então a gente aloca o capital volta e a gente já começa a devolver. A gente não recicla o capital, a gente não vai reinvestir. O capital que tem de retorno, a gente já devolve para o investidor. Falando em retorno, o que vocês fazem para mitigar o risco? O que a Caixa exige de você? Isso eu tenho curiosidade e eu acho que é bom falar também. Ótimo ponto. A Caixa é o agente regulador, né, do programa Minha Casa Minha Vida.
E faz isso muito bem feito. Por isso que o programa dá tão certo, né? Porque tem um agente, é o maior agente financiador da habitação do Brasil. Então, acho que um ponto importante, são mais de 6 seguros exigidos pela Caixa para todos os projetos que a Caixa financia na Minha Casa Minha Vida. Então, que tipo de seguro? A gente tem um seguro com relação à construtora. Então, a gente contrata uma construtora que ela executa a obra. Sempre, todos os projetos, essas obras são por preço máximo garantido. Então, a gente não corre risco de custo de obra. Tá bom. Agora, além disso, o seguro da Caixa, se a construtora tiver algum problema, atrasar, tiver algum problema, o seguro troca a consultora, coloca outra e garante que o empreendimento vai ser feito e realizado. Então, para a gente é super seguro, é mais uma camada de proteção. Tem seguro risco de engenharia, seguro garantia de entrega, tem o seguro para danos do imóvel ou para pós-obra. Então, no passado, né, muita gente tem, às vezes, ainda um mito que o programa constrói moradias de baixa qualidade. Sim. Isso não acontece mais. Talvez lá no início, em 2009, tenha acontecido. Então, a Caixa, para liberar recurso mensal da obra, ela faz uma visita e acompanha a evolução da obra. Qualidade e prazo. Uhum. Né? E depois, se eventualmente tiver algum tipo de problema, tem um seguro para ser acionado com relação ao pós-obra. Então, isso dá uma camada de proteção muito grande. E do ponto de vista nosso, de investidor de alocação, é sempre diversificação. A gente acredita que a diversificação, ela mitiga riscos. Né? Então, se a gente está falando de 25, 30 projetos, eventualmente, que são investidos, cada projeto representa pouco do total. Então, o nosso capital está diversificado, né, de forma que nenhum projeto possa impactar o nosso resultado. Pedro, além do retorno que a gente falou aqui, tem também um impacto social, né, no país. Como que você falaria sobre essa combinação de retorno e impacto social? Acho que é isso que é ainda incrível desse fundo, né? Só para você ter uma ideia, até o ano que vem, tem uma meta de serem feitas 3 milhões de unidades novas, dando acesso a aproximadamente 12 milhões de pessoas. Então, essas pessoas hoje, elas não têm uma moradia de qualidade, né? Elas não têm acesso a uma moradia, e o programa e o nosso investimento vai impulsionar o setor para dar acesso à moradia para mais de 10 milhões de pessoas. Né? Então, a gente vai fazer parte de todo esse ecossistema, fazendo com que, principalmente as regiões que a gente vai fazer investimento, consiga se crescer, se desenvolver. E essa é uma transformação que está acontecendo por todo o país. A gente vê projetos sendo construídos de qualidade, melhorando a vida das pessoas e melhorando as cidades. E é disso que a gente está participando. A gente tem muito orgulho, né, de investir em projetos que, de fato, mude a vida das pessoas para melhor. Para finalizar aqui, qual que é a principal mensagem que você deixaria para o seu investidor? Acho que a principal mensagem, um resumo do que a gente falou, é que esse fundo, além de mudar a vida de milhares de pessoas, é um fundo que tem um potencial de retorno realmente muito bom, pelo momento que o programa vive, pela demanda do segmento econômico, mas de uma forma muito segura, né? Já que a gente faz essa diversificação, já que a Caixa é esse agente que tem uma camada grande de proteção, a nossa alocação em terreno, né, que também dá muita segurança, eu acho que é um ponto importante, e somado à nossa experiência de mais de 44 anos de mercado, de ter agora, recentemente, entregue vários projetos no segmento Minha Casa Minha Vida, nos outros fundos que a gente desenvolveu. E eu acho que a nossa forma de atuação, de ser um gestor de campo, ser um gestor ativo, ser um gestor que fica na obra, né? O nosso time de gestão imobiliária é um time que não pode ficar no escritório. Ele está acompanhando os projetos, seja vendo terreno, seja acompanhando os passos de aprovação, os resultados de venda, porque é isso que vai trazer o retorno que a gente espera dos projetos e de forma consolidada para o nosso investidor. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.